O Senhor é bom em todo o tempo. Muito bom dia a todos, os que estão aqui, os que estão em casa. Que o Senhor abençoe, continue abençoando a tua vida nesse dia. E eu me sinto muito abençoado. Quantos foram tocados por Jesus nessa manhã? Senti uma presença tão forte de Jesus aqui, né? Uma bênção. A sensação que eu tive é como se eu pedisse para Maria ali, quando ela estava diante de Jesus, lavando os pés dele: dá um lugarzinho para mim? Dá um lugarzinho para mim? Posso te ajudar? Foi o que eu senti. Jesus é bom. Nós só estamos aqui por causa dele. Só estamos por causa da obra de Jesus. O amor do Pai que enviou Jesus. Nós só estamos, vivemos, respiramos. Então nada mais resta senão adorar. Se não ter um coração grato ao Senhor. Se não agradecer. Você já agradeceu ao Senhor hoje já, né? Faz isso mais uma vez agora. Fala assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço. Eu não mereço, Pai, mas eu te agradeço pela tua graça abundante, pelo teu amor, pela tua vida, Jesus, pela tua morte naquela cruz. Nós te louvamos, nós te bendizemos como igreja e dizemos: ó Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração, ó Pai, abrimos para ti. Fala conosco, Pai. Nos faz mais a tua imagem, Jesus. É isso que nós queremos, Pai. Em teu nome. Em teu nome. Amados, creio que Deus tem falado muito conosco nesses tempos, né? Tem dado uma palavra, uma sequência e assim, uma palavra consistente, né? E hoje eu quero continuar dentro do que os irmãos têm falado e está dentro da nossa visão, né? A nossa visão que está escrita lá, né? Preparar a igreja para a volta de Jesus. Povo santo, aliançado uns com os outros, né? E que faz discípulos de todas as nações. Um povo que proclama as virtudes do Rei. Nós somos proclamadores das virtudes do Rei, amém? Então, está dentro disso. Preparar a igreja. Então, há no nosso coração, eu digo aqui em nome dos presbíteros mesmo, dos irmãos, um desejo de ser, assim, fiel àquilo que o Espírito Santo tem nos falado nesses dias. Aquilo que Ele tem nos entregado, a responsabilidade que Ele nos tem dado. E muitas vezes vocês vão ouvir, eu acho que isso acontece no nosso dia a dia também, como discípulos de Jesus, a gente vai ouvir coisas que não são fáceis, que não são tão doces, né, ao paladar, né? Aquele remédio um pouco mais amargo, mas é um remédio. É algo que traz a cura, é algo que nos faz saudáveis espiritualmente. Então nós vamos continuar ministrando sobre isso para preparar a igreja para a volta de Jesus. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos, travou aqui, estar despertos, atentos, sensíveis, ouvindo em todo o tempo. Amém? Então, hoje a gente continua aqui falando e para começar, eu queria falar um pouquinho sobre algo que é chave, né? Chama-se vontade. Poderia... Isso, vontade. Olha só, eu procurei no dicionário aqui o significado da palavra vontade. E é muito chave, né? E o que diz aí a definição? Faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Uma força, olha só, uma força, né, interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação, firmeza. Então, isso é vontade. E é muito importante a gente entender um pouquinho
sobre essa questão da vontade. Hoje nós começamos o nosso tempo de louvor, de adoração, né? Rafael nos exortou a quê? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, louva o Senhor, dizendo para a nossa alma, né? Independente da nossa vontade, independente do nosso momento, do nosso sentimento, nós somos exortados a adorar. E interessante, né? Que durante esse tempo de adoração, o Espírito Santo foi agindo nas nossas vidas, tenho certeza que agiu na sua vida, e o que aconteceu? Nós terminamos esse tempo, não terminamos, né? Mas ao final do tempo de música, pelo menos, a gente estava dizendo assim, nada mais importa, nada mais resta, senão me entregar a Ti, senão me colocar aos Teus pés. Não é verdade? Isso o Espírito Santo faz na nossa vida. A gente coloca a nossa vontade diante dEle, né? Dá um passo e Ele opera. Então a vontade é chave. Ele opera, mas a vontade é chave. E eu queria falar sobre Jesus nesse aspecto. Primeiro, falar sobre o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, nosso amado amigo Jesus, que Ele, para ir até a cruz, houve um caminho que Ele percorreu. Jesus percorreu aí um caminho que a gente conhece, cada um de nós conhece esse caminho, né? Mas é importante dizer que nesse caminho para a cruz, a gente tem que ressaltar o quê? Que Jesus, antes de se tornar um homem, Ele era Deus. Eu sei que vocês sabem, mas vamos lembrar. Antes de Jesus ser um homem e ir para a cruz, Ele era Deus. E sendo Deus, está lá em Filipenses 2, Ele não julgou com usurpação, Ele não se aferrou, Ele não se apegou firmemente. Olha, eu sou Deus e desse lugar meu de glória, eu não abro mão. Se o homem pecou, o problema é dele, né? Ele que pague. Jesus não fez isso. Ele não pegou essa condição e trouxe para si. Ele não se aferrou, né, a essa condição de Deus, e a partir daí ele decidiu percorrer um caminho. Então houve uma decisão por parte de Jesus, né, de percorrer um caminho. A palavra diz lá em Apocalipse 13:8, o quê? Que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. É difícil de entender essas coisas, né? Antes de fundar o mundo, antes do nosso tempo, antes de chegar o pecado, como é que é isso? O Cordeiro já foi morto, ele já tinha decidido. No coração de Jesus já estava decidido. Então ele foi morto, antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo que nós pecássemos, ele já tinha no seu coração decidido, né, dar esse passo, a percorrer esse caminho. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Se alguém fala de algum outro Deus, não há outro Deus como esse nosso Deus que é Jesus. Que sendo Deus, não se apega a isso de uma maneira forte ali, não se aferra, mas Ele decide ir em direção àquele que ofendeu. Que somos nós. Somos nós. Esse é o nosso Deus. E, continuando esse caminho de Jesus, né, essas coisas que são importantes a gente falar sobre Jesus, eu queria dizer que teve um momento que Ele deixou essa glória dele, né? Então, também é difícil de entender, porque se a eternidade não se submete ao nosso tempo que a gente vive aqui, nós nos submetemos ao tempo. Mas Ele na eternidade, onde não tem início, não tem fim, um Deus que não tem início, não tem fim, mas em algum momento Ele precisou se tornar homem. Aí, foi o momento, Ele já tinha se decidido de se esvaziar dessa glória, mas foi o momento em que Ele, de fato, esvaziou-se. E aí eu me pergunto, sabe, eu tenho alguns... Eu meio que vou assim, voando nos meus pensamentos, né? E eu fico me perguntando, como será que foi esse momento? Aquele que criou o universo, criou todas as coisas,
aquele que pegou com o dedo assim, ó, e traçou o curso dos rios, que fez a separação da terra com a água, ele deixa a glória, a presença ali do Pai, dos querubins, dos anjos, dos serafins, onde ele é adorado constantemente, e ele vai para o ventre de um ser humano, de uma mulher. Esse é o nosso Jesus. Será que houve silêncio no céu, nessa glória? Será que houve alegria, porque a palavra diz que ao Pai agradou moê-lo? Será que houve uma expectativa? Jesus está indo, mas ele vai voltar. Como será que foi esse momento? Isso é só um parênteses, tá? É só um parênteses. Esse é o nosso Jesus. E aí ele se tornou homem, ele foi para o ventre dessa mulher, Maria. Se submeteu à autoridade de um pai ali, José, Maria, um pai terreno, né? Seu tutor agora, né? E começa a sua caminhada que a gente conhece. Eu não vou me alongar nisso. Eu só queria lembrar aos irmãos que foi um caminho percorrido a partir de uma decisão que Jesus tomou. E ele se esvaziou como homem. Ali como homem já ele decidiu também e se esvaziou. Mas ele não ficou vazio. Ele se encheu do quê? Da vontade do Pai. A palavra diz ali em Filipenses mesmo que ele foi obediente, e obediente até a morte. E a morte de cruz. Ele foi para a cruz. Será que a vontade dele era morrer ali mesmo? Assim, ele estava animado, eu vou para a cruz. Como homem, né? Sujeito às nossas dores, sujeito aos sentimentos dos homens ali, às emoções. A gente sabe que ali, na oração que ele faz ao Pai, ele faz uma súplica diante de Deus ali, né? Ele abre ali a sua vontade, mas ele diz assim: se for possível, afasta de mim, mas, contudo, faça o quê? A sua vontade, a vontade do Pai. Então ele se encheu com outra vontade, a vontade do Pai. Amém? Estão entendendo aí a sequência, né? É um caminho para a cruz, bendita cruz, mas que foi um caminho penoso, né? Não foi um caminho fácil para Jesus. E então eu quero agora ressaltar o quê? Nesse caminho, primeiro há uma decisão de Jesus. Ninguém poderia obrigá-lo. Assim como o Rafael falou para a gente hoje aqui, sobre a espontaneidade, sobre esse coração, Jesus tinha esse coração e ninguém poderia obrigá-lo. Ninguém obrigou, ele mesmo decidiu. Ele decidiu colocar a sua vontade. E depois de decidido, ele percorreu esse caminho. Independente das circunstâncias, independente do que ia acontecer, ele firmemente decidiu e começou a andar nesse caminho. E foi até o fim. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Glória ao nosso Jesus. Bendito seja o nosso Jesus. Esse Jesus, nos falando através da palavra, falando aos seus discípulos, ele diz o que em Lucas 9, 23? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Então, duas situações aqui, eu quero dar duas ênfases que me chamaram a atenção agora, estudando, meditando sobre essa palavra, né? Primeira, se você puder abrir aí, Lucas 9, 23. Pronto? Então vamos lá. Então,
repetindo aí, né? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Essa é a primeira parte. Então, tem uma palavra aí que eu nunca tinha prestado muita atenção e dado muita ênfase, né? Para mim mesmo, né? Que é quer. Se alguém quer, alguns dizem quiser, né? Se alguém quer, está ligado ao quê? À vontade. À vontade. Então, se alguém quer vir após mim, você tem vontade? A sua vontade é me seguir? Na sequência ele diz aqui. E o negar-se a si mesmo. E também eu vi depois no original, ali no grego e tal. Resumidamente, eu quero dar ênfase a um dos significados, que é esquecer de si mesmo. Negar a si mesmo. Esqueça de você mesmo. Então, se você quer me seguir, então, toma cuidado com a sua vontade, você vai ter que esquecer. A sua vontade vai ser como esse caminho que Jesus fez. Ele não está nos ensinando algo que ele não fez. Como é que é a sua vontade? Esvaziou-se dela para se encher com outra vontade? Então, isso é importante. Continuamos aqui na questão da vontade. Paulo, agora avançando um pouco. Paulo era um homem determinado, a gente pode dizer, né? Um homem muito determinado. E a vontade dele era forte. Ele perseguia a igreja, né? E perseguia com intensidade, né? Ele era muito firme nesse propósito. E Paulo, num determinado momento dessa posição dele, né, tão, né, forte, ele se encontra com Jesus. Paulo cai do cavalo. Paulo se encontra com Jesus. E diante de Jesus, né, ele aprende a começar ali a negar a si mesmo. Como é que é a sua vontade, Paulo? Jesus, primeira coisa que ele diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? O que queres que eu faça também, ele diz. E ali ele começa a dizer: a sua vontade é mais importante que a minha vontade. Sua vontade antes, que era de perseguir, ele deixou para trás e passa a ser perseguido. De perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. É difícil tomar uma decisão dessa, né? E veja como realmente ele aprendeu a viver debaixo da vontade de Deus. Olha esse texto de Filipenses 4, de 10 a 13. Filipenses 4, de 10 até o 13. Eu vou ler para vocês aqui, para ganhar um tempo, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em toda circunstância já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, antes, assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente conhece muito bem esse final, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Puxa, tudo aqui é uma promessa maravilhosa, né? Aqui Paulo está dizendo o quê? Primeiro, o contexto é ali numa mensagem aos filipenses, não é isso? E ele está dizendo da alegria dele de ver o povo podendo servi-lo, ajudá-lo, atender uma necessidade. Então, mas a alegria de Paulo não estava porque ele estava sendo suprido.
Ele está dizendo o quê? Eu aprendi a viver na fartura ou na escassez. Eu aprendi a viver humilhado ou honrado. Se me humilham, se me honram, não importa. Eu aprendi. Ou seja, como está a vontade de Paulo nesse momento, né? Como ele aprendeu a lidar com isso? Mas a alegria dele, qual era? Em ver a obra de Cristo se concretizando na vida daquele povo. Amém? Aqueles homens podendo repartir, sendo generosos, podendo cuidar, o cuidado expressado ali através da vida de Paulo. Isso é um privilégio. Então, percebe como muda a mente, como muda a cabeça de Paulo, como muda a cabeça daquele que submete à vontade do Pai, à vontade de Jesus, como é diferente. E você também já se encontrou com Jesus. Você também já caiu do cavalo? Você também já colocou a sua vontade diante de Jesus? Você também, ele diz ali, como eu acabei de ler, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, percorra esse caminho. Esse mesmo Paulo, ele nos dá uma palavra que me veio muito forte ao coração na ministração de 3 semanas, creio que 3 semanas atrás, do Abinério, né, quando ele estava nos ensinando algumas coisas sobre sofrimento, né, ministrando o nosso coração. E Deus começou a falar muito comigo durante a palavra ali. E ali Deus me deu um cérebro, assim, uma capacidade de pegar o cérebro e dividir as coisas. Ao mesmo tempo que eu ouvia o que Jesus estava falando através do Abinério, eu ia escrevendo ao mesmo tempo, né? E essa palavra surgiu assim, né? E esse texto de Paulo, eu acho muito interessante, né? Muito importante. Ele diz em 2 Timóteo 1:2, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Estou certo, não há dúvida, eu não duvido. Eu tenho sim, aqui ele começa dizendo, né, que eu estou sofrendo estas coisas. E aqui o contexto também é da pregação do Evangelho, o tipo de Evangelho, aquilo que ele estava fazendo, aquilo para o qual ele foi chamado, o seu chamamento de pregar esse Evangelho, né? Então ele sofre, sim, mas ele tem plena convicção, ele tem fé, ele não duvida de que o depósito que ele está fazendo, ele é o melhor lugar, né? Onde ele está depositando, onde ele está apoiando, onde ele está confiando, onde ele está colocando o seu pé, os seus pés, onde ele está assim, sendo embasado. Isso sim é um lugar firme e seguro. Esse é o testemunho de Paulo, né? Opa, deu uma travadinha aqui. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Onde você tem depositado? Onde você tem investido? Onde eu tenho investido? Paulo estava fazendo ali um investimento, né? Da vida dele. E ele tinha certeza. E a minha pergunta é, essa pergunta veio a mim, onde você tem investido? Em que você tem crido? Qual é a base, a sua base? Onde você tem se apoiado? Porque isso vai determinar como vai ser o meu caminhar. Isso vai determinar quando as situações difíceis vierem. Esse é o lugar onde eu me apoio, onde eu deposito, onde eu invisto. E se esse apoio cair, e se esse apoio ruir, o que acontece? Eu vou dizer para você uma verdade hoje. Se essa rocha, esse apoio não for Jesus, ele vai cair. Não é
uma notícia muito boa, né? Não desce muito bem. Mas se o meu depósito não está sendo feito em Jesus, ele vai cair. Amém? É verdade. E nós temos falado, trabalhando nessa visão de preparar a igreja, né? Como eu já disse no começo, temos falado sobre tomar a cruz, sobre a cruz de Cristo, de nos alegrarmos na cruz ali, do sofrimento. E não é agradável falar de sofrimento. Muito menos ouvir, eu acho, né? Falar sobre sofrimento. Parece um assunto, né? Puxa, que sofrimento, né? Mas se fala de sofrimento, o que... Ouvir, né? Que sofrimento ouvir sobre sofrimento, né? Que difícil ouvir sobre sofrimento. E daí você começa a pensar, de novo sofrimento? De novo cruz? Não, estou enjoado. Né? Mas vamos continuar trabalhando nessa preparação da igreja. E também pode vir uma pergunta na sua cabeça aí. Então vamos preparar para aquele dia do grande sofrimento. Então, como eu me preparo para esse dia que vai vir? Porque estão falando tanto que vou sofrer, né? Então, como eu vou me preparar para isso aí? E eu queria falar sobre isso. Primeiro, o sofrimento ele faz parte da vida. Tá? Não tem como fugir. Não interessa o caminho que a gente escolheu, né? Não interessa em que a pessoa crê, o sofrimento ele faz parte da vida. Ninguém está imune, ninguém está isento, ninguém vai ficar sem isso, né? Ele não é desejado por nós. É claro que nós não queremos, né? A nossa oração, Senhor, me faz sofrer, não é essa a nossa oração. Então a gente não quer, mas o sofrimento ele tem um papel. Ele tem o seu papel na nossa vida. Hein? Nós não somos imunes, vamos passar e ele vai ter e pode ter um papel na nossa vida. Né? A intenção de Deus não é me fazer sofrer, mas me formar à imagem de Jesus. Amém? Vou repetir. A intenção de Deus não é me fazer sofrer, mas me tornar à imagem de Jesus. Amém? É isso. Né? Então, quando eu entendo isso, quando eu passo a não duvidar, e não existe descanso, a Abner falou sobre isso, né? Não existe um descanso se não tiver fé, se você não crer, se você não duvidar, se deixar de duvidar. Aí eu descanso, só a partir do momento que eu não duvido da intenção de Deus. Então, eu começo a fazer o depósito no lugar certo. Eu não duvido. Eu continuo depositando no lugar certo. Tá, então, como eu me preparo para viver a vida, seja nos momentos alegres ou nos momentos não tão alegres, né? Quero ler com vocês, por favor, abra a Bíblia em Mateus 7, 24 até o 27. Mateus 7, 24 até 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, Jesus está falando por parábola aqui, né? Uma figura. Ele não está falando sobre construção civil. Ele está tentando nos ensinar
através do exemplo da construção, né? E para mim diz muito respeito a como estamos investindo, onde estamos fazendo o nosso depósito. Então, também não estou falando em investir em construção, tá? Aqui nós estamos falando em como nós edificamos a nossa vida, onde nós nos apoiamos. E nesse texto existe uma diferença do resultado, né? A casa cai ou a casa permanece. As condições adversas, a gente pode chamar aqui, elas são as mesmas. Ele diz aqui, os rios, a chuva caiu, né? Os rios transbordaram, os ventos vieram com força, com ímpeto, né, contra aquela casa. Uma permaneceu firme, a outra ruiu, e foi grande a sua ruína, né? O homem sensato, ele diz que o insensato faz sobre a areia, mas o sensato não, ele apoia sobre a rocha. E como eu apoio sobre a rocha? 2 verbos aqui. Aquele que ouve e pratica. Então, ouvir e praticar. Então, eu posso dizer aqui que os dois ouviram. Um ouviu e praticou. O segundo ouve e não pratica. É claro que você pode ter a situação daquele que nem ouve, né? Nem quer ouvir. Mas vamos aqui para nós. Aquele que ouve, está atento e pratica. Então, como eu edifico? Como eu faço a edificação? Como eu construo? Ouvindo e praticando. Quando eu edifico? Porque aqui está falando de preparar uma casa, e a gente pode cair num erro, num engano, e não caia nisso, viu? De que, bom, minha casa eu já fiz. A minha casa lá atrás eu apoiei sobre a rocha. Então a casa já está forte, eu já terminei. Então pode vir o que for que eu vou suportar. A nossa casa ainda não está pronta. Nós estamos num processo de edificação. Deus está trabalhando em nós para que essa casa seja concluída. Amém? Então, é um processo. E para mim diz respeito ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, à nossa vida comum, a como nós caminhamos, a como nós andamos. Tem a ver com isso. Eu quero trazer para esse contexto do nosso dia a dia. Tá? Então, quando eu edifico? Muitas vezes a gente faz aquela oração, né? Senhor, eu quero ter paciência. Quero ser um homem paciente. Eu quero ser um homem manso. Eu quero ser um homem humilde. Como o Senhor é? Manso e humilde de coração. Jesus nos diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? E sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele fala para tomar um jugo. O jugo dele. E aprender dele que é manso e humilde. Então a gente fala, é isso mesmo, eu vou até o Senhor porque eu quero ser manso e humilde. Interessante que nesse texto, a gente pensa assim, eu estou cansado, quer dizer, eu estou trabalhando muito, estou fazendo muito. Então eu vou até Jesus para descansar. Né? Agora eu vou deitar, vou descansar, todo aquele peso, toda aquela carga que está sobre mim acabou. Mas Jesus fala o quê? Toma o meu jugo. E jugo diz respeito a quê? Trabalho. O jugo é a canga, né? Que você coloca nos bois, um boi mais experiente, outro boi mais novo, e ele é usado para aprender. Então, quando Jesus está falando isso, ele está falando, aprenda de mim, sou manso. Mas é o trabalho, é o dia a dia, é o nosso caminhar, é a nossa vida, que não está imune ao sofrimento, que não está imune às aflições,
no mundo tereis aflições. Esse é o nosso cotidiano. E aí, como que eu vou aprender a ser manso e humilde? À medida que as situações surgem, para que eu seja manso e humilde. É muito bom ir para a escola, para a faculdade, né? Fazer um curso lá Você faz o teórico lá de direção, né, Moisés? Cadê o Moisés? Faz o curso teórico lá de direção, né? De pilotar o carro e tal. Ótimo, estou pronto. Né? Que pronto que nada. Aí você pega o carro e vai dar aqueles tranquinhos, né? Para na São Bento ali, sabe a São Bento? Ali, aquele lugar é bom, né? Ali é... Para ali e vai sair com o carro em segunda, em terceira, ao invés de primeira, né? Não é? Então, uma coisa é a teoria, é saber, conhecer, é ouvir. A outra coisa é praticar. A outra coisa é praticar. Então, como eu aprendo? Eu vou aprender à medida que a situação se apresenta diante de mim. As situações, as circunstâncias. Então, o carro me fecha, eu vou aprender a ser manso, aprender a ser uma pessoa, aquele nervoso, aquele ímpeto de abençoar. Né? Pode abençoar. Né? É assim que Deus trabalha na nossa vida. As situações vão surgindo. Vão surgir. Situações difíceis, situações complicadas. Mas eu vou aprender. E a boa notícia é que você pode pensar, então eu vou ter que ser um super-homem. Não, você tem que trabalhar onde? Na sua vontade. É o ir até Ele. Vinde a mim. Vai até Ele. Se alguém quer vir após mim, você quer? Venha. É Ele que vai te ensinar a ser manso. É Ele que vai te capacitar a ser manso. Então eu tenho duas atitudes diante da palavra que Jesus está falando daquele que ouve e pratica. Uma atitude de decidir e uma atitude de caminhar, de pôr a mão na massa. Mas é a vontade que está em jogo aí. Não é? É isso. Foi isso que nós falamos no começo. Como é que é a sua vontade? Avançando um pouco mais aqui, pulando algumas coisas. Eu queria te dar duas notícias. Tá? A primeira notícia, que eu recebi também, né? Eu falei, eu recebi, vou compartilhar com os meus irmãos também, né? Você está edificando, quer queira ou não. Você está edificando. Talvez você pense assim, eu preciso começar a edificar, né? E eu quero te dizer que, na verdade, você já está edificando. Você já está fazendo um trabalho de edificação. A questão aqui é onde está sendo feita essa edificação. Você tem ouvido, não tem ouvido? Nós temos ouvido. Não é fácil, não. Essa palavra para mim. Eu tenho ouvido. Mas eu pratico? Como eu pratico? Pratico sozinho? Pratico dependendo de Deus? Coloco a minha vontade diante do Pai? Então eu estou edificando. Pode ser sobre a rocha, mas pode ser sobre a areia. E a segunda notícia é que não faltarão oportunidades para avaliar a qualidade dessa obra que você está fazendo. Pode ter certeza que não é o Inmetro, não sei qual que é o órgão aí de edificação, mas a gente está falando de algo que é maior, né? A gente está edificando e não vai faltar oportunidades. Isso é uma garantia que a gente tem, queridos e queridas. É uma garantia. Jesus disse, no mundo tereis
aflições. Essa é a parte da notícia. Então, você pode ficar aí, ai, estou edificando, né? Mas tende bom ânimo. Jesus completa dizendo isso. Ânimo é o quê? Alma. Diz respeito à alma. Né? Não desanime, não se abata. Eu venci o mundo. Amém? Então, a palavra hoje aqui é de alerta, mas é uma palavra de fé. Ele venceu o mundo. E Ele está nos ensinando a como passar pelo sofrimento que essa vida vai acontecer, que vai acontecer na nossa vida. Amém? Ele nos ensina, Ele nos capacita. E um pai, um rei que ama a seu filho, a seus discípulos, a seus amigos, Ele ensina, Ele mostra o caminho. E Ele capacita, Ele dá a mão, Ele fala, vamos, eu estou com você. Amém? Então estamos edificando. Estamos edificando. E não faltarão oportunidades para essa obra ser provada. Né? Tiago, estou me lembrando aqui, diz, né? Amém. Aleluia. Então, Tiago diz para a gente ter, por motivo de grande alegria, passar por provações. E ali ele avança dizendo que vai produzir perseverança e a gente vai ser íntegro, em nada deficiente. Então, Deus está nos preparando para sermos íntegros, em nada deficientes. Você e eu estamos sendo preparados para sermos íntegros. Não sermos deficientes. É isso, é uma obra de Deus na nossa vida, uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Né? Então, enquanto nós estamos ouvindo a palavra hoje aqui, está acontecendo um processo de edificação. Mas, quando terminar esse tempo, o Espírito Santo vai continuar falando no teu coração. Vai mostrar coisas que precisam ser mostradas. E essa obra de edificação vai continuar a partir da porta que você sair. Certo? Não é verdade? Vai continuar. Continua como? Eu continuo ouvindo e continuo com a possibilidade de decidir se eu pratico ou se eu não pratico. Se eu obedeço ou se eu não obedeço. Se eu coloco a minha vontade na cruz ou se eu faço a minha vontade. Eu estou falando isso porque, assim, só para esclarecer um pouco, né? Eu estou falando aqui das situações ruins, né? Do sofrimento. Talvez seja isso que nos abale mais. Claro que qualquer situação corriqueira, qualquer situação nossa do dia a dia, mais nas situações difíceis, nas situações de sofrimento, nas situações de provação, como eu vou reagir? Qual vai ser a minha atitude? Para onde eu vou nessas situações? E aqui eu queria perguntar, difícil é sinônimo de ruim? Difícil é sinônimo de ruim? Não. Mas muitas vezes no nosso dicionário a gente faz isso, né? Na nossa carta, Epístola segundo o Evangelho de Maurício, você pode colocar seu nome aí, viu, também, para não ficar só para mim, viu? Mas essa carta, você pode ter uma interpretação para isso aí. Puxa, difícil é ruim, né? Eu estou sendo provado, então Deus não me ama, Deus não me quer. O que Deus está fazendo? Estou em pecado. Claro que tem situações de pecado que nos levam a sofrer. Mas se eu não estou em pecado,
A gente viu o sofrimento de Paulo, né? Aqui citamos o sofrimento de Jesus. Então, difícil não é sinônimo de ruim, né? Então, cuidado com as cartas escritas segundo eu mesmo. Você mesmo, eu mesmo, tá? As cartas que a gente vai escrevendo fazem parte dessa construção, né, dessa edificação. Então, o foco não é para você buscar sofrimento. Não é esse. Não é isso, não. Nós não somos masoquistas. Mas o foco é buscar a Deus, a vontade de Deus, né? Com fé, ouvindo, enchendo a sua mente, enchendo o seu coração com a palavra de Deus. Para isso a gente ora, para isso a gente lê a palavra, para isso a gente conversa com os irmãos, para isso a gente reparte, para isso a gente chega para os irmãos e fala assim, olha, está difícil, não está fácil, me ajuda a ouvir Deus nessa situação. Gente, que privilégio a gente tem. Outro dia eu conversava com uma pessoa, estava cortando o cabelo, né? Eu gosto de ir trocando, tenho mudado bastante, né? E cada vez surge um assunto, né? E, obviamente, a gente entrou no assunto igreja, Jesus, igreja. E eu falei o que eu pensava sobre igreja, sobre essa obra maravilhosa de Jesus, sobre essa bênção que é a igreja, sobre isso que está no coração de Deus, né? Esse presente que é a igreja. E ele falou, é verdade. Rapaz, tem muita gente boa, né, que quer o bem dos outros. Mas, eu tenho uma opinião também, que tem um lado, que às vezes a gente sofre, a gente é magoado, a gente é, né, ofendido. Eu falei, é verdade. Mas a igreja é algo que nasceu no coração de Deus. E é como um hospital, onde as pessoas vão chegando, e você tem pessoas em vários estágios. Umas ferem, porque estão feridas. Outras curam, porque foram curadas. Amém? Isso é a igreja. Que privilégio que a gente tem. Que bênção que é a igreja, não é? Queridos, a gente tem que usufruir disso. Deus deu a igreja para a gente também. Deus nos deu os irmãos. Então, é isso. Ouvir a Deus através da igreja. Através dos irmãos. Repartir também com os irmãos. E que bênção, tem tantos irmãos, irmãs, como eu sou abençoado por vocês, né? Isso nos prepara para situações adversas, tá? Então o foco, lembrando, é buscar Deus, não é buscar o sofrimento. E eu tenho orado, já tem um tempo, né? Sabe Romanos 8, 28? Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Eu tenho feito uma oração, Senhor, eu creio nessa palavra, porque é a tua palavra, mas não adianta crer, aqui a gente volta na edificação, daquilo que Jesus diz, né, de construir a casa, não adianta crer, entender e saber que é verdade, se eu não posso perceber o Senhor nisso. Se eu não consigo ver a tua mão, de fato, cuidando da minha vida, nesses momentos difíceis. Então eu tenho orado e pedido, Senhor, se não eu passo pela situação, e o que ela vai produzir na minha vida? O que vai ser acrescentado na minha vida se eu não vejo, se eu não percebo, se eu não tenho revelação de que Jesus está comigo? Amém? Então eu tenho feito essa oração. Senhor, me permita. Espírito Santo, me faz ver. Eu quero aprender com isso. Eu quero que o teu propósito se cumpra nessa situação na minha vida. Quantos estão comigo nessa oração? Né? De poder enxergar o Senhor em toda e qualquer situação. Né? Indo para o final aqui, concluindo, né? Abinero, ele citou um texto também, que
está lá em Filipenses 3,19, não precisa abrir. Eu vou ler. E eu confesso que todas as vezes que eu li a Bíblia, nos nossos planos de leitura e outras vezes, eu li, passei por isso, mas dessa vez o Espírito Santo falou comigo. Filipenses 3,19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Para onde estamos olhando? Nós estamos olhando para a volta de Jesus? Os discípulos viram o amado Jesus subindo aos céus, sendo exaltado, mas ardia no coração deles o que? A volta de Cristo. Quando Jesus vai voltar? Ele vai voltar logo, eu quero estar aqui esperando. Então, como se o meu foco, se a minha esperança em Cristo ela se limita somente às coisas que eu vivo aqui nesse plano terreno, eu vou ser infeliz. Então, queridos, deixa o Espírito Santo trazer alegria ao seu coração. Deixa o Espírito Santo te trazer um renovo na situação onde você não está tão alegre, onde você está triste, onde você está desanimado. Deixa o Espírito Santo trazer essa esperança. Olha para Ele. Hebreus 12, estou me lembrando aqui, 2, né? Diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, que suportou a ignomínia, a vergonha, a humilhação da cruz, né? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Então Jesus percorreu esse caminho, mas havia uma alegria proposta. E qual é essa alegria? É ver a você, a mim, hoje, aqui, se dobrando diante dele. A igreja sendo formada em toda a terra, esperando a volta de Jesus. Amém? Então anime-se, vamos nos animar com isso, né? Há uma alegria proposta. Olha para Jesus, olha firmemente para o autor e consumador da fé, o nosso Jesus. Não olha de vez em quando, olhar firmemente é assim: quando você estiver no barco, o barco tiver, as ondas vierem e o mar estiver agitado, né? Talvez seu foco comece a mudar. Você fala assim: a onda, olha a onda chegando, olha o mar subindo, olha a água entrando no barco. Tira o olho disso e coloca onde? Em Jesus. Acho que Jamê comentou na semana passada, se eu não me engano, né? Pedro, ele olhou para Jesus, ele não olhou para o mar. E ele seguiu e não percebeu que ele estava andando sobre a água. Mas se ele tira os olhos de Jesus e olha para a água, o que acontece? Afunda. Afunda. Então, você não vai afundar, porque você vai olhar para Jesus. Amém? É aí que nós estamos edificando, dia após dia. Então, não é um flash, um momento que vai chegar na nossa vida e pá, a casa está pronta, eu estou pronto para toda e qualquer situação. É dia a dia. É vivendo dia a dia, construindo, deixando Deus agir na minha vida, para que junto com Ele eu edifique sobre a rocha que é Jesus. Falei Filipenses? Não, acho que eu anotei errado aqui. Então é 1 Coríntios 15, 19, corrigindo, tá? Desculpe, corrigindo aqui. Concluindo, nós não tomaremos nossa cruz se não decidirmos antes. Jesus decidiu antes. Então hoje é dia de decisão. Hoje, depois que sair daqui, à noite, amanhã e assim por diante. Decida. Decida. Você quer vir após Jesus? Quer? Decida. Abra mão da sua vontade e deixe a vontade de Jesus inundar a tua vida. Eu garanto, e você sabe disso, eu nem preciso fazer isso porque o Espírito Santo fala isso com você,
que essa vontade é melhor. É boa, é perfeita, agradável. Essa é a vontade. Porque é uma vontade de alguém que veio em sua direção por amor. A questão chave é escolher a vontade de Deus e não a minha. Quem capacita é o Espírito Santo. Nossa história com Deus é uma história de amor. Deus nos ama. Jesus veio e morreu por amor ao Pai, né? Se entregue, deixe o amor dele te encher. Não duvide dele. Invista em edificar sobre a rocha. Cada vez que escolho aqui, eu vou falar algumas situações. Eu queria que você pensasse, deixasse o Espírito Santo falar no seu coração agora. Eu sei que cada um tem aqui suas questões particulares. Mas cada vez, acho que pode vir. Cada vez que eu escolho dar a outra face, porque a palavra diz isso, Jesus diz isso, estou edificando. Estou investindo, estou fazendo um depósito. Cada vez que eu perdoo alguém que me ofende, e depois eu perdoo de novo, e assim, eu estou decidindo, eu estou escolhendo edificar. Cada vez que eu decido orar pelos meus amigos, cada vez que eu decido orar pelos meus inimigos, eu estou escolhendo edificar. Cada vez que você pega a palavra de Deus, abre e vai meditar, vai se encher com a palavra. Cada vez que você dobra seu joelho e faz uma oração diante de Deus, você está escolhendo. Cada vez que você decide amar sua esposa, apresentar ela sem mácula, sem rugas, assim como Jesus está fazendo conosco, você está escolhendo edificar. Cada vez que você decide amar seu marido, esposa, perdoar seu marido, orar por ele, cada vez que você faz isso com seu filho também, tá? Ama seu filho, ora por ele, você está investindo. Amém? Deixa agora o Espírito Santo falar outras coisas no teu coração. Eu só queria dizer que hoje é dia de decisão. E o que está aqui em pauta é vontade. É vontade. Essa força que nos move. Talvez você tenha esbarrado com a sua vontade. Eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Eu vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, começasse a orar ao Senhor. E coloca essas situações. Senhor, eu não quero mais. O Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero construir nessa rocha. Eu quero edificar minha vida sobre essa rocha. É importante agora você falar com o Senhor. É importante agora você se colocar diante de Deus. É importante agora deixar o Espírito Santo começar a produzir uma limpeza no teu coração. A começar a limpar o teu coração. A começar a limpar. A começar a encher teu coração de fé. Talvez você tenha duvidado demais de você mesmo, é claro. Porque fala, eu já tentei e não consegui. Mas é a hora de deixar o Espírito Santo limpar e tirar toda a dúvida. É a hora de deixar o Espírito Santo te levar para o lugar de descanso. E esse lugar de descanso é junto a Ele. Amém? Ora, coloca diante de Deus.